O sol queimava impiedoso sobre as pedras do sertão pernambucano quando Zé Matador encostou o rifle na parede da casa de taipa. Mais um trabalho concluído. O comerciante de Petrolina jazia no chão de terra batida, 3 tiros certeiros no peito. O motivo? Havia se recusado a pagar 5.000 réis de proteção a um coronel local. "Pronto, seu coronel Batista", disse Zé, estendendo a mão suja de pólvora. "O homem não vai mais incomodar seus negócios." O coronel, um sujeito barrigudo de bigode grisalho, contou as moedas com desdém. "Você cobra caro demais para serviços tão simples, Zé." "Simples?" Zé cuspiu no chão. "Matar é matar, seja por 5 réis ou 5 contos." Era essa a filosofia de Zé Matador. Não importava o motivo, o preço ou a vítima. Se pagassem, ele matava. Aos 32 anos, já havia ceifado mais de 40 vidas pelo sertão afora. Matava por dívidas de jogo, por terras disputadas, por mulheres traídas, por ofensas banais. Para ele, cada bala valia o mesmo peso em ouro. 3 dias depois, em Juazeiro, Zé recebeu outro chamado. Desta vez, era uma viúva enlutada que chorava copiosamente. "Meu marido morreu há 2 meses, e agora esse desgraçado quer tomar nossa terra", soluçava a mulher. "Diz que meu Antônio lhe devia dinheiro do jogo." "Quanto você tem?" perguntou Zé, sem demonstrar qualquer compaixão. A mulher revirou os bolsos e encontrou algumas moedas. "É só isso, mas posso dar nossa cabra. É a única coisa de valor que sobrou." Zé pegou as moedas e as pesou na palma da mão. "Serve. Onde encontro esse homem?" Na manhã seguinte, João das Pedras, um pequeno fazendeiro que apenas tentava recuperar uma dívida legítima, foi encontrado morto atrás de sua própria casa. 3 tiros, como sempre. A viúva havia mentido sobre a dívida, mas isso não importava para Zé. Dinheiro era dinheiro. As notícias dos crimes de Zé Matador espalhavam-se pelo sertão como fogo em caatinga seca. Diferente dos cangaceiros tradicionais que seguiam códigos de honra e justiça, Zé matava por qualquer quantia, por qualquer motivo, sem questionar. Não respeitava mulheres, crianças ou velhos. Para ele, todos eram alvos em potencial. Em Canudé, uma cidadezinha esquecida entre as serras, Zé cometeu seu crime mais vil. Uma menina de 12 anos havia sido prometida em casamento a um comerciante rico, mas se apaixonara por um jovem vaqueiro. O comerciante, enfurecido com a desonra, contratou Zé para eliminar o rapaz. "Ele tem apenas 16 anos", disse o padre local, tentando intervir. "É apenas um amor de juventude, isso passa." "Não é da minha conta", respondeu Zé carregando seu rifle. "Nego paga, nego morre." O jovem vaqueiro Antônio da Silva foi abatido enquanto levava o gado para beber água no açude. A menina, ao descobrir, enlouqueceu de dor e se jogou do alto da serra 3 dias depois. Foi nesse momento que as primeiras palavras chegaram aos ouvidos de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste como Lampião, o rei do cangaço. "Patrão", disse Luiz Pedro, um dos seus tenentes mais próximos, "tem um sujeito por aí que está dando mau nome aos homens de armas do sertão." Lampião estava sentado à sombra de um juazeiro, limpando meticulosamente seu rifle. Ao seu redor, cerca de 20 cangaceiros descansavam do calor do meio-dia. Todos usavam os característicos chapéus de couro ornamentados e cartucheiras cruzadas no peito. "Como assim, Luiz Pedro? Um tal de Zé Matador. Dizem que mata por qualquer coisa, sem honra nenhuma. Matou até menino por causa de namoro." Lampião parou de limpar a arma e ergueu os olhos. "Conta direito essa história." Luiz Pedro relatou os crimes recentes de Zé, especialmente a morte do jovem vaqueiro e o suicídio da menina. Conforme falava, o rosto de Lampião ia se fechando cada vez mais. "Esse desgraçado tá manchando o nome de todos nós", disse Antônio Chumbinho, outro cangaceiro experiente.
O povo vai começar a pensar que todo homem armado é igual a ele. Lampião levantou-se bruscamente, o rifle ainda nas mãos. Nós temos nossos códigos, disse, a voz carregada de autoridade. Não matamos mulher, não matamos criança, não matamos por besteira. Quem mata, mata por justiça ou por honra. Esse Zé Matador não passa de um cachorro raivoso. Maria Bonita, que estava costurando nearby, ergueu os olhos. Virgulino, o que você pretende fazer? Vou dar uma lição nesse desgraçado, respondeu Lampião. Ele precisa entender que existe diferença entre ser cangaceiro e ser assassino. Corisco, o mais jovem do grupo, bateu palmas. Já era tempo de alguém colocar esse sujeito no lugar dele, patrão. Mas Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Não é só questão de orgulho, explicou. Esse homem está criando medo onde não devia ter. O sertanejo já sofre com a seca, com a fome, com os coronéis. Agora tem que se virar com mais esse demônio solto por aí. Dadá, cangaceira experiente, e uma das mais próximas de Maria Bonita, concordou. O povo já não sabe mais em quem confiar, Lampião. Qualquer homem armado virou motivo de terror. Exato, disse Lampião, e isso prejudica nosso trabalho. Como vamos conseguir informações, comida e abrigo se todos nos veem como assassinos sem alma? A tarde caía quando Lampião tomou sua decisão. Luiz Pedro, você e Antônio Chumbinho vão se informar sobre os movimentos desse Zé Matador. Onde ele costuma aparecer, quem são os contatos dele, como ele opera. E depois, patrão? Depois eu vou ter uma conversa com ele. Naquela mesma semana, Zé Matador estava na feira de Salgueiro quando ouviu pela primeira vez o nome de Lampião associado ao seu. Um velho tropeiro, depois de algumas cachaças, cochichou em seu ouvido. Cuidado, Zé. Dizem que o rei do cangaço está perguntando por você. Zé deu uma gargalhada e bateu na coronha do revólver que trazia na cintura. Lampião? Esse cabra pensa que é o dono do sertão? Eu mato quem quiser, na hora que quiser. Você não conhece ele, rapaz? Insistiu o tropeiro. Lampião não é qualquer um. Tem mais de 100 homens sob seu comando. E daí? Zé cuspiu no chão. Bala não escolhe se o alvo é rei ou mendigo. Mas no fundo, pela primeira vez em anos, Zé Matador sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia ouvido histórias sobre Lampião desde criança. Diziam que ele aparecia e desaparecia como assombração, que seus tiros nunca erravam o alvo, que comandava um exército de fantasmas armados. No entanto, seu orgulho falou mais alto que o medo. 2 dias depois, em Ouricuri, Zé cometeu outro assassinato. Desta vez, matou um professor que se recusara a ensinar os filhos de um comerciante sem receber pagamento adiantado. O comerciante pagou 20 mil réis pela morte do homem. Professor não serve para nada mesmo, disse Zé, guardando o dinheiro. Só enche a cabeça dos meninos com ideias ruins. O professor, um jovem de 25 anos recém-chegado da capital, foi encontrado morto em sua pequena casa. Deixou esposa grávida e uma biblioteca de 50 livros, a maior da região. A notícia chegou ao acampamento de Lampião 3 dias depois. Desta vez, foi Maria Bonita quem trouxe a informação. Virgulino, esse homem matou o professor de Ouricuri. Lampião estava afiando sua faca, uma lâmina comprida e brilhante que nunca o abandonava. Ao ouvir as palavras de Maria Bonita, cravou a faca com força na madeira do cepo onde estava sentado. Professor? Matou um professor? Dizem que o homem só queria receber seu pagamento antes de dar aulas, continuou Maria Bonita. Era casado, a mulher está esperando filho. O rosto de Lampião endureceu como pedra da caatinga. Agora passou dos limites, murmurou. Professor é quem traz luz para o sertão. Matar professor é matar o futuro do nosso povo. Corisco, que estava nearby, perguntou. Patrão, quando vamos atrás dele? Agora, respondeu Lampião, levantando-se. Luiz Pedro, você descobriu onde ele anda?
Sim, patrão. Ele costuma frequentar a região entre Petrolina e Juazeiro. Tem uma casa escondida numa grota perto do rio São Francisco. Quantos homens ele tem? Nenhum, patrão. Ele trabalha sozinho. Diz que não confia em ninguém. Lampião sorriu, um sorriso frio como o vento de inverno na serra. Melhor ainda, não gosto de matar inocente. Maria Bonita tocou no braço de Lampião. Você vai matá-lo? Lampião olhou nos olhos da mulher que amava. Vou dar uma chance para ele. Se ele prometer parar com essas besteiras e começar a viver como homem de honra, pode até entrar para o meu grupo. Mas se ele insistir em ser cachorro raivoso... Não precisou completar a frase. Todos entenderam. Naquela noite, enquanto os cangaceiros preparavam suas armas e equipamentos, Lampião ficou acordado pensando. Não era apenas uma questão pessoal, era uma questão de princípios. O sertão já sofria demais com as injustiças dos poderosos. Não podia permitir que mais um algoz surgisse para atormentar os humildes. Ao amanhecer, um grupo de 8 cangaceiros partiu em direção ao esconderijo de Zé Matador. Lampião cavalgava na frente, seguido por Luiz Pedro, Antônio Chumbinho, Corisco e outros 4 homens de confiança. Todos sabiam que aquela não seria apenas mais uma expedição. Era uma missão de justiça. O confronto entre o rei do cangaço e o assassino de aluguel estava prestes a acontecer. O sol mal havia nascido quando Lampião e seus homens chegaram às proximidades da grota onde Zé Matador se escondia. O local era perfeito para um assassino, uma fenda natural entre 2 formações rochosas, com apenas uma entrada visível e vista privilegiada de qualquer aproximação. "Patrão", sussurrou Luiz Pedro, "ele escolheu bem o lugar. Daqui a pouco ele vai nos ver chegando." Lampião estudou o terreno com olhos experientes. Décadas de guerrilha no sertão haviam aguçado seus instintos de caçador. "Corisco, você e Antônio Chumbinho deem a volta pela serra e bloqueiem a saída dos fundos. Luiz Pedro, fique aqui com os outros e cerquem a entrada principal. E o senhor, patrão? Eu vou sozinho conversar com ele." "Isso é perigoso, Lampião", protestou Antônio Chumbinho. "Esse homem não tem palavra nem honra." "Por isso mesmo", respondeu Lampião, verificando suas armas. "Se eu levar vocês todos, ele vai pensar que vim para a guerra. Assim, ele vai entender que vim para a conversa." Enquanto seus homens se posicionavam, Lampião cavalgou sozinho em direção à grota. Estava a 100 metros da entrada, quando uma voz ecoou entre as pedras. "Para aí, desgraçado! Não dê mais um passo!" Lampião parou o cavalo e gritou de volta. "Zé Matador! Sou Virgulino Ferreira! Vim aqui para conversar com você." Um silêncio longo se seguiu. Depois, a voz de Zé tornou a ecoar, desta vez com uma nota de nervosismo. "Lampião! O que você quer comigo?" "Quero que você pare de dar mau nome aos homens armados do sertão", respondeu Lampião, desmontando do cavalo. "Pode aparecer que não vou atirar primeiro." Zé Matador emergiu lentamente da grota, o rifle apontado na direção de Lampião. Era um homem magro, de barba rala e olhos pequenos, que se moviam constantemente de um lado para outro. Suas roupas estavam sujas e rasgadas e havia uma tensão animal em cada movimento. "Fique aí mesmo", disse Zé, mantendo a distância. "Não confio em você nem nos seus capangas." "Não trouxe capanga nenhum", mentiu Lampião. "Vim sozinho porque quero fazer uma proposta." Zé riu, um som áspero e desagradável. "Proposta? O grande Lampião quer fazer negócio comigo?" "Quero que você pare de matar por besteiras", disse Lampião, sua voz calma mas firme. "Professor, vaqueiro menino, gente inocente. Isso não é coisa de homem de honra." "Honra?" Zé cuspiu no chão. "Honra não enche barriga nem paga munição. Eu mato quem pagar, ponto final." "E é por isso que você está sozinho nessa grota como o bicho do mato", retrucou Lampião.
Homem de verdade tem companheiros, tem família, tem respeito. O rosto de Zé se contorceu de raiva. Não preciso de ninguém. Já matei mais de 40 homens sozinho. Matou 40 inocentes, corrigiu Lampião. Eu já enfrentei o exército brasileiro, os volantes, os coronéis. Luto contra quem me oprime, não contra quem já está oprimido. Por um momento, algo parecido com dúvida passou pelos olhos de Zé Matador, mas logo foi substituído por desconfiança. Você veio aqui para me matar, não foi? Para mostrar que é mais homem que eu? Vim para te dar uma chance, disse Lampião, dando um passo à frente. Você tem habilidade com as armas, isso eu reconheço. Podia entrar para o meu grupo, aprender a lutar por algo que vale a pena. Zé recuou, mantendo o rifle apontado. Entrar para o seu grupo? Para dividir o dinheiro com um bando de desconhecidos? Para obedecer suas ordens? Para ter irmãos que dariam a vida por você, respondeu Lampião. Para lutar pela justiça no sertão, para proteger quem não pode se proteger. Justiça? Zé gargalhou. Onde estava essa justiça quando meu pai morreu de sede na seca de 1898? Onde estava quando minha mãe mendigou comida de porta em porta até morrer de vergonha? Pela primeira vez, Lampião percebeu algo além da crueldade nos olhos de Zé. Havia dor ali, uma ferida antiga que nunca cicatrizara. Entendo sua raiva, disse, suavizando a voz. Também perdi família para a seca e para o descaso. Mas matar inocente não vai trazer os mortos de volta. Inocente? Zé praticamente cuspiu a palavra. Não existe inocente nesse sertão maldito. Todo mundo que tem R$1 no bolso pisou em alguém para conseguir. E as crianças? E o professor que você matou? Que mal eles fizeram? Zé hesitou por um instante, mas logo endureceu o rosto novamente. O professor estava cobrando caro demais. Professor não vale mais que vaqueiro. Professor vale mais que 1000 assassinos como você, explodiu Lampião, perdendo a paciência. Ele estava tentando ensinar as crianças a ler, a pensar, a ter futuro melhor. Futuro? Zé riu amargamente. Que futuro tem criança de pobre no sertão? Vai virar vaqueiro, lavrador ou morrer de fome? Para que precisa saber ler? Foi nesse momento que Lampião compreendeu que não havia salvação para Zé Matador. O homem não era apenas cruel por natureza, havia perdido completamente a capacidade de enxergar valor na vida humana. Última chance, Zé, disse Lampião, a mão se movendo lentamente em direção ao revólver. Você para com essas mortes ou eu paro você? Zé percebeu o movimento e tensionou o dedo no gatilho do rifle. Você não é Deus para decidir quem vive e quem morre, Lampião. E você é? Retrucou Lampião. O confronto final estava armado. 2 homens se encaravam sob o sol inclemente do sertão, cada um representando uma visão diferente do que significava empunhar armas naquela terra árida. E se você atirar em mim, disse Zé, tentando ganhar tempo, meus contatos vão ficar sabendo. Tem muito coronel que paga bem pelos meus serviços. Seus contatos vão respirar aliviados, respondeu Lampião. Ninguém gosta de ter cachorro raivoso por perto. Cedo ou tarde, ele morde a própria mão que alimenta. Zé compreendeu que as palavras haviam chegado ao fim. Num movimento rápido, tentou apontar o rifle na direção de Lampião, mas o rei do cangaço já havia sacado o revólver. O tiro de Lampião ecoou entre as pedras da grota como um trovão solitário. Zé Matador cambaleou, olhou para o buraco vermelho que se abria em seu peito e caiu de joelhos. Você me matou, murmurou, incrédulo. Lampião se aproximou, o revólver ainda fumegando na mão. Eu te dei uma chance, Zé. Você escolheu. Com o último suspiro, Zé Matador tombou na terra seca, seus olhos pequenos e cruéis finalmente fechados para sempre. Luiz Pedro e os outros cangaceiros emergiram de seus esconderijos, correndo em direção a Lampião. Patrão, tá tudo bem? Tá, respondeu Lampião, recarregando o revólver.
mas não tem motivo para comemorar. Não gosto de matar ninguém, mesmo sendo desgraçado como esse. Corisco chegou correndo pela trilha dos fundos. E agora, patrão? O que fazemos com o corpo? Lampião olhou para o cadáver de Zé Matador por um longo momento. Vamos enterrar ele direito. Todo homem, por mais danado que seja, merece um enterro cristão. Mas, patrão, protestou Antônio Chumbinho, esse homem não merecia nem isso. Não enterramos por ele, explicou Lampião. Enterramos por nós, para não virarmos iguais a ele. Enquanto os cangaceiros cavavam uma cova rasa na terra pedregosa, Lampião vasculhou a grota onde Zé vivia. O que encontrou o deixou ainda mais perturbado. Paredes cobertas de marcas de canivete, uma para cada morte. 43 riscos na parede de pedra, como se fossem troféus. Que tipo de homem marca as mortes na parede? Murmurou Luiz Pedro, horrorizado. Um homem que perdeu a alma, respondeu Lampião. Entre os pertences de Zé, encontraram também uma quantia considerável de dinheiro, armas de boa qualidade e algumas cartas de clientes pedindo seus serviços. Patrão, o que fazemos com esse dinheiro? Perguntou Corisco. Lampião pensou por um momento. Vamos levar para a viúva do professor. Ela está esperando o filho e vai precisar. E as armas? Ficam conosco. Arma na mão certa pode salvar vida inocente. Após o enterro, o grupo montou novamente e partiu da grota maldita. Mas antes de se afastar completamente, Lampião voltou-se uma última vez para o local. Que Deus perdoe esse homem, disse em voz baixa, e que perdoe a mim também. A notícia da morte de Zé Matador espalhou-se pelo sertão com a velocidade do vento. Nas feiras, nos pousos, nas casas humildes, o povo comentava aliviado. Lampião matou o assassino. Alguns chegavam a afirmar que tinham visto o próprio diabo levar a alma de Zé nas garras. Em Ouricuri, a viúva do professor recebeu os homens de Lampião com lágrimas nos olhos. Meu marido pode descansar em paz agora, disse ela, acariciando a barriga já avantajada. E meu filho vai nascer num mundo um pouco melhor. Lampião tirou o chapéu respeitosamente. Senhora, seu marido era um homem de bem. O sertão perdeu uma luz quando ele morreu. E ganhou outra quando o senhor fez justiça, respondeu a mulher. De volta ao acampamento, Maria Bonita esperava Lampião com um olhar preocupado. Como foi, Virgulino? Difícil, admitiu ele, sentando-se pesadamente. Não gosto de matar, Maria, mesmo quando preciso. Você fez o que tinha que fazer, disse ela, passando a mão nos cabelos do homem. Quantas vidas inocentes você salvou hoje? Não sei, talvez muitas, talvez nenhuma. Lampião suspirou. Às vezes penso se não estou virando igual aos homens que combato. Nunca, disse Maria Bonita com firmeza. Você mata por justiça, não por dinheiro. Mata para proteger, não para destruir. Naquela noite, ao redor da fogueira, os cangaceiros discutiam os eventos do dia. Corisco, sempre o mais jovem e impetuoso, vangloriava-se da ação. Viram como o patrão meteu bala naquele desgraçado? Nem teve tempo de reagir. Corisco, disse Lampião severamente, não faça festa com a morte de ninguém, mesmo sendo inimigo. Mas, patrão, o homem era um demônio. Era um homem perdido, corrigiu Lampião. E todo homem perdido já foi criança um dia. Alguma coisa no caminho estragou ele. Luiz Pedro, mais velho e experiente, concordou. O patrão tem razão. A gente mata quando precisa, mas não pode gostar de matar. No dia que começarmos a gostar, vamos virar iguais aos inimigos. Daquela noite em diante, a história de como Lampião enfrentou e matou Zé Matador tornou-se lenda no sertão nordestino. Os cantadores de feira criaram versos sobre o confronto, exagerando nos detalhes e criando novos elementos fantásticos a cada apresentação. Mas para Lampião, aquela vitória tinha gosto amargo.
Havia eliminado uma ameaça, é verdade, mas também havia tirado uma vida humana. E por mais que tentasse se convencer de que fizera a coisa certa, a imagem dos olhos cruéis, mas desesperados de Zé Matador continuaria a assombrá-lo nas noites silenciosas do sertão. Meses depois, quando já não se falava mais no assassino de aluguel, um velho tropeiro trouxe notícias que confirmaram a decisão de Lampião. 3 crianças órfãs haviam sido encontradas numa cidade próxima, abandonadas à própria sorte depois que Zé matara seus pais por uma dívida de jogo fictícia. Se ele tivesse continuado vivo, disse o tropeiro, quantas outras famílias teriam sido destruídas? Lampião apenas assentiu em silêncio. Sabia que havia feito o necessário. No sertão nordestino, às vezes a justiça chegava pela ponta do punhal ou pelo tambor do revólver. Era uma justiça imperfeita, manchada de sangue, mas era a única possível naquela terra esquecida por Deus e pelos homens. E assim terminou a história de Zé Matador, o assassino que matava por besteiras, e de como Lampião, o rei do cangaço, decidiu que algumas besteiras custam a própria vida.